Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, um estudo econômico das instituições. Capítulo 4. Consumo conspícuo. Ao se falar da evolução da classe ociosa, vicária, e de sua diferenciação das demais classes trabalhadoras, fez-se referência a uma outra divisão do trabalho, a existente entre as diversas classes de criados domésticos. Uma parte dessa classe servil, constituída principalmente pelos indivíduos cuja ocupação é o ócio vicário, assume eventualmente uma nova espécie de deveres secundários, o consumo vicário de bens. A forma mais evidente que toma esse consumo é o uso de librés e a utilização de acomodações domésticas espaçosas. Uma outra forma, um pouco menos ostensiva ou menos efetiva do que a primeira, e muito mais comum, é o consumo de alimento, vestuário, moradia e mobília pela senhora e pelo resto do estabelecimento doméstico. Esse consumo especializado de bens, entretanto, já no momento da evolução econômica, muito anterior ao desaparecimento da senhora, se tinha constituído no sistema mais ou menos elaborado, como prova de força pecuniária. O início de uma diferenciação no consumo é mesmo anterior a qualquer possível força pecuniária. Pode-se encontrar tal diferenciação no início da cultura predatória e sugere-se até que uma diferenciação incipiente existiu antes até mesmo do início da vida predatória. Essa diferenciação no consumo de bens existente no momento mais primitivo da evolução cultural assemelha-se à diferenciação posterior, que é hoje tão intimamente familiar, pelo fato de serem ambas de caráter cerimonial. Difere-se dela, todavia, porque não se apoia numa diferença de riqueza acumulada. A utilidade do consumo como prova de riqueza deve ser classificada como desenvolvimento derivado. Trata-se da adaptação a novo fim, por processo seletivo, de uma diferença que existia anteriormente e que se tinha firmemente estabelecido nos hábitos de pensamento dos homens. Nas primeiras fases da cultura predatória, a única diferenciação econômica é a ampla separação entre uma classe honorífica superior, de um lado, constituída por homens plenamente capazes, e de outro, uma classe inferior e desprezível, que faz todo o trabalho, constituída por mulheres. A função dos homens, de acordo com o esquema de vida ideal daquele tempo, é consumir o que as mulheres produzem. O consumo que cabe às mulheres é meramente circunstancial. É um meio para que possam continuar a trabalhar e não visa ao próprio conforto e plenitude de vida. O consumo improdutivo de bens é honorífico, principalmente porque, secundariamente, é a marca de proeza e um requisito da dignidade humana. Torna-se substancialmente honorífico em si mesmo, especialmente no caso das coisas mais desejáveis. O consumo de certas iguarias, e frequentemente o de artigos raros de adorno, torna-se tabu para as mulheres e as crianças, como também para a classe servil masculina, quando ela existe. Esse tabu, com o progresso da cultura, se transforma em simples costume de um caráter mais ou menos rigoroso. De qualquer modo, todavia, não importando a base teórica da distinção mantida, seja um tabu, seja uma ampla convenção social, as características do sistema convencional de consumo não mudam facilmente. Alcançado o estágio quase pacífico de indústria, com a escravidão como sua instituição fundamental, o princípio geral, mais ou menos rigorosamente observado, é que a classe servil industrial deve consumir somente o que é necessário à sua subsistência. Pela própria natureza das coisas, os luxos e os confortos da vida pertencem à classe superior. Em virtude do tabu, certos alimentos e, mais particularmente, certas bebidas são estritamente reservados a essa classe. A diferenciação cerimonial na alimentação se observa principalmente quanto ao uso de bebidas intoxicantes e narcóticos. Esses artigos de consumo são dispendiosos e, portanto, nobres e honoríficos. Assim, as classes servis, especialmente as mulheres, praticam uma abstinência forçada de tais estimulantes, exceto nos países onde podem ser obtidos a baixo preço. Desde os tempos arcaicos até o fim do regime patriarcal, a função das mulheres é preparar e servir esses artigos de luxo
e a função dos homens da classe superior é consumi-los. Desse modo, a embriaguez e as outras consequências patológicas do livre uso de tais estimulantes tendem a se tornar honoríficos, porque são também o sinal do status superior daqueles que têm a capacidade econômica para usá-los. As enfermidades provenientes do seu abuso entre muitos povos são tidas como atributos de masculinidade. Em alguns casos, as próprias designações de certas condições patológicas resultantes do uso de estimulantes entraram para a língua cotidiana como sinônimos de nobre ou superior. Somente num estágio relativamente primitivo da cultura, os sinais do vício dispendioso são convencionalmente aceitos como atributos de status superior e tendem a se tornar virtudes e a obter deferência da comunidade. Apesar disso, a respeitabilidade ligada a certos vícios dispendiosos retém muito de sua força, de modo que a reprovação social dos homens ricos ou de classe nobre que a eles se entregam diminui apreciavelmente. Pelo mesmo motivo, é muito mais forte a condenação de tais vícios quando se trata de mulheres menores ou pessoas inferiores. Essa odiosa discriminação permanece atualmente mesmo nos povos mais avançados. Vê-se assim que, onde o exemplo da classe ociosa retém sua força imperativa na regulamentação das convenções sociais, as mulheres em grande parte observam ainda a mesma tradicional abstinência de estimulantes. Essa caracterização de uma maior abstinência no uso de estimulantes por parte das mulheres das classes superiores parecerá talvez um excesso de lógica à custa do bom senso. Entretanto, fatos de fácil acesso a quem quer que queira observá-los mostram que a maior abstinência das mulheres se deve, em parte, a uma convenção social imperativa. Essa convenção, de modo geral, é mais forte onde continua com sua maior força a tradição patriarcal, a tradição de que a mulher é propriedade. Segundo essa tradição, que em certo sentido foi grandemente modificada em âmbito e rigor, mas que de modo algum perdeu ainda o sentido original, a mulher, sendo propriedade, deve consumir somente o que é necessário ao seu sustento, exceto na medida em que qualquer consumo excedente contribui para o conforto ou a respeitabilidade de seu senhor. O consumo de artigos de luxo, no seu verdadeiro sentido, é consumo que visa o conforto do próprio consumidor. É, portanto, atributo do senhor. Em algumas comunidades em que os hábitos de pensamento populares foram profundamente moldados pela tradição patriarcal, esperam-se, consequentemente, as sobrevivências do tabu relativo ao consumo de artigos de luxo, pelo menos sob a forma de uma desaprovação de seu uso pela classe servil. Isso é verdade, especialmente no tocante a certos artigos de luxo, cujo uso pela classe dependente diminuiria sensivelmente o conforto ou prazer de seus senhores, ou que por outros motivos são tidos como de legitimidade duvidosa. No entender da grande classe média conservadora da civilização ocidental, o uso de vários estimulantes é considerável, pelo menos por um desses dois motivos, quando não pelos dois. E é, por demais, significativo para deixar de ser notado aqui o fato de que é precisamente nessa classe média da cultura germânica, em consequência do peso das tradições patriarcais, que as mulheres estão sujeitas com mais força a um tabu modificado relativamente a narcóticos e bebidas alcoólicas. Muitas qualificações existem e outras tendem a se estabelecer à medida que se enfraquece a tradição patriarcal. Mas a regra geral é ainda a de que as mulheres devem consumir tão somente para o proveito de seus senhores. Naturalmente, surge logo uma objeção óbvia. O gasto das mulheres no vestuário e nos artigos domésticos constitui exceção evidente da regra. Ver-se-á, contudo, que essa exceção é muito mais aparente do que real. Durante os primeiros estágios do desenvolvimento econômico, o consumo ilimitado de bens, especialmente dos bens de maior excelência, e como regra, qualquer consumo que exceda o mínimo necessário à subsistência, pertence normalmente à classe ociosa. Essa restrição tende a desaparecer
pelo menos formalmente, quando se chega ao último estágio pacífico, com a propriedade particular e um sistema industrial fundado no trabalho assalariado ou na pequena economia doméstica. Todavia, durante o estágio anterior quase pacífico, em que se tomaram forma a consistência tantas das tradições por meio das quais a instituição da classe ociosa afetou a vida econômica de épocas posteriores, esse princípio teve força de lei consuetudinária. O princípio serviu de norma a que se tinha de conformar o consumo. Qualquer desvio apreciável de tal norma deve ser considerado como forma aberrante, destinada a desaparecer, mais cedo ou mais tarde, na evolução ulterior da cultura. Assim, no estágio quase pacífico, o senhor não somente consome mais do que o mínimo necessário à sua subsistência e eficiência física, como o seu consumo se especializa quanto à qualidade dos bens consumidos. Ele consome livremente e do melhor no tocante a alimento, bebida, narcóticos, abrigos, serviços, ornamentos, vestuário, armas e munições, divertimentos, amuletos, ídolos e divindades. Na melhoria gradual que se processa nos artigos de seu consumo, o motivo e o objetivo imediato da inovação é, sem dúvida, a maior eficiência dos novos artigos, mais elaborados e perfeitos na produção de seu conforto e bem-estar pessoal. Esse não é, porém, o fim principal do consumo. O processo de inovação sofre também a influência do critério de respeitabilidade na determinação dos produtos que, de acordo com ele, têm melhor possibilidade de sobrevivência. Porque o consumo dos bens de maior excelência prova da riqueza, ele se torna honorífico. Reciprocamente, a incapacidade de consumir na devida quantidade e qualidade se torna uma marca de inferioridade e de demérito. A discriminação rigorosa no tocante à excelência nos alimentos, na bebida, etc., não somente passa rapidamente a determinar a maneira de viver, como também a educação e a atividade intelectual do senhor. Ele já não é mais simplesmente o homem bem-sucedido e agressivo, o homem forte, atilado e intrépido. A fim de evitar o embrutecimento, ele tem de cultivar o gosto, já que lhe é imprescindível discriminar cuidadosamente entre o nobre e o ignóbil nos bens de seu consumo. Torna-se ele, assim, um conhecedor de vários graus de valor dos alimentos, das bebidas e dos adornos masculinos, do vestuário adequado, da arquitetura, das armas, dos jogos, das danças e dos narcóticos. Esse cultivo do senso estético requer tempo e esforço. Portanto, ele tende a transformar sua vida de ócio num aprendizado mais ou menos árduo para uma vida correta de ócio ostensivo. Estreitamente ligado ao requisito de livre consumo da espécie correta de bens, existe um outro requisito. Ele deve também saber consumi-los de modo adequado. Sua vida de ócio deve ser corretamente conduzida. Daí o aparecimento das boas maneiras, como já se notou no capítulo anterior. As boas maneiras e os modos de vida refinados são sinais de conformidade com a norma de ócio e de consumo conspícuo. Para o homem ocioso, o consumo conspícuo de bens valiosos é um instrumento de respeitabilidade. À medida que acumula riqueza, ele é incapaz, sozinho, de demonstrar a própria opulência dessa forma. Recorre, por isso, ao auxílio de amigos e rivais, dando-lhes presentes valiosos e convidando-os para festas e divertimentos
dispendiosos. É verdade que as festas e os divertimentos se originaram, provavelmente, no simples sentimento ingênuo de ostentação. Bem cedo, todavia, adquiriram aquela utilidade do consumo conspícuo, retendo até hoje esse caráter. Assim, essa utilidade, há muito, é o fundamento substancial do seu uso. Os divertimentos custosos, tais como o potlatch, festa dada em certas tribos de índios americanos pelo aspirante à chefia, e o baile, são especialmente próprios para tal fim. O rival com o qual quer o dono da festa instituir uma comparação de opulência é usado, desse modo, como um meio para aquele fim. Convidado pelo dono da casa, o rival consome vicariamente por seu anfitrião, servindo, ao mesmo tempo, de testemunha do consumo dos bens valiosos que o anfitrião tem em excesso e não pode consumir sozinho, e presenciando todo o seu refinamento social. Naturalmente, existem outros motivos mais generosos para os divertimentos dispendiosos. O costume de reuniões festivas se originou provavelmente de sentimentos de sociabilidade e religião. Tais sentimentos também se encontram mais tarde, mas já não são os únicos sentimentos presentes. As festas e divertimentos da classe ociosa, no seu pleno desenvolvimento, continuam provavelmente determinadas, muito ligeiramente, por motivos religiosos, e em grande parte por sentimento de recreio e convívio. Mas elas têm também o fim aludido de comparação quanto ao consumo conspícuo e com não menor eficácia, apesar da base estranha daqueles motivos mais confessáveis. O efeito econômico de tais amenidades sociais não diminuiu com isso, quer quanto ao consumo vicário de bens, quer quanto à exibição de conhecimentos de etiqueta, difíceis e onerosos. À medida que acumula riqueza, a classe ociosa desenvolve-se em suas funções e em sua estrutura, surgindo dentro de si uma diferenciação, um sistema mais ou menos elaborado de status e posições. Essa diferenciação ainda mais se acentua pela herança de riqueza e a consequente herança de fidalguia. A herança de fidalguia traz forçosamente a herança de um ócio obrigatório. A fidalguia pode ser de tal monta que se herda a vida de ócio sem o complemento de riqueza necessário para mantê-la dignamente. Pode-se herdar sangue nobre sem bens suficientes para possibilitar um consumo livre e fácil numa vida de respeitabilidade. Daí o aparecimento de uma classe de gentis homens sem dinheiro, já incidentalmente mencionada nesse estudo. Estes gentis homens de meia casta se classificam segundo um sistema de posições hierárquicas. Aqueles que, pelo nascimento ou pela riqueza, ou pelos dois, estão mais perto das camadas mais altas da classe ociosa, são superiores aos que, pelo nascimento, estão delas mais afastados ou são pecuniariamente mais fracos. Os gentis homens das camadas inferiores, especialmente os pobres ou marginais, associam-se por um sistema de dependência ou lealdade aos superiores. Desse modo, ganham em respeitabilidade ou adquirem de seus patronos os meios necessários à vida de ócio. Tornam-se seus cortesãos, dependentes ou servos, e alimentados e prestigiados por seu patrono, constituem-se em índices de sua posição, consumindo vicariamente sua riqueza supérflua. Muitos desses gentis homens são, ao mesmo tempo, por direito próprio, membros da classe ociosa. Assim, alguns, só em ínfima medida, outros, muito parcialmente, se podem considerar como consumidores vicários. Aqueles, todavia, que realmente são dependentes ou servos de um gentil homem superior, devem se considerar, sem reserva, como consumidores vicários. Além disso, muitos desses gentis homens, bem como muitos que pertencem à aristocracia inferior, têm ligados às suas pessoas
grupos mais ou menos extensos de consumidores vicários, constituídos por suas esposas, filhos, criados, dependentes, etc. Em toda essa hierarquia de ócio e consumo vicários, a regra é que todos os cargos devem ser exercidos de tal modo, ou em circunstâncias tais, ou ainda sob sinais de tal modo evidentes, que se saiba inequivocadamente de quem é o ócio ou consumo a que se ligam os dependentes e a quem de direito pertence o resultante incremento de respeitabilidade. O consumo e o ócio de tais pessoas representam um investimento que faz o senhor ou o patrono com a finalidade de aumentar sua reputação. Esse ponto é manifestamente óbvio no tocante a festas e liberalidades. É imediato o acréscimo de respeitabilidade do senhor ou patrono, uma vez que o fato é notório. No caso do ócio, o consumo de servos e dependentes, o acréscimo de respeitabilidade do senhor ou patrono se prende ao fato de residirem eles em sua vizinhança, sendo assim evidente para todos a origem das vantagens auferidas. Ao crescer o grupo, cuja estima o senhor corteja, tornam-se necessários meios mais patentes para demonstrar a quem cabe o mérito pelo ócio outorgado. Surgem então os uniformes, as insígnias e os librés. Uniformes e librés implicam considerável dependência. Pode-se mesmo dizer que são marcas de servidão, real ou ostensiva. Em linhas gerais, podem-se dividir os que usam uniformes e librés em duas classes, os homens livres e os servos ou os nobres e os ignóbeis. Os serviços que prestam também se podem dividir em nobres e ignóbeis. É esta, naturalmente, uma distinção que, na prática, não se observa estritamente. A mesma pessoa executa, frequentemente, os menos servis dos serviços e as menos honoríficas das funções nobres. Nem por isso, entretanto, se deve pôr de lado a distinção indicada. Todavia, há um elemento de perplexidade na questão. Consiste ele no fato de que a distinção fundamental entre nobre e ignóbil, que tem a sua base na natureza dos serviços que ostensivamente se executam, se prende a uma distinção secundária entre o honorífico e o humilhante, que tem a sua base na posição social da pessoa para a qual se executam tais serviços ou cuja libré se usa. Assim, são nobres os cargos que de direito constituem o emprego apropriado da classe ociosa, tais como o governo, a guerra, a caça, o cuidado de armas e aparelhamentos guerreiros e outros semelhantes, isto é, os que se classificam como empregos ostensivamente predatórios. De outro lado, são ignóbeis os empregos próprios da classe industrial, tais como os ofícios manuais e outros trabalhos produtivos, as tarefas servis e outros semelhantes. Contudo, os serviços ignóbeis executados para uma pessoa de alta nobreza podem se tornar cargo honorífico. Estão, nesse caso, os cargos de donzela de honor ou de dama de companhia da rainha, e os cargos reais de Master of the Horse ou de Keeper of the Rounds. Os dois últimos cargos sugerem a existência de um princípio mais ou menos generalizado, sempre que, como nesses casos, a tarefa servil se liga diretamente aos empregos primariamente ociosos da guerra e da caça, ela adquire facilmente, por reflexo, um caráter honorífico. Desse modo, uma grande honra se pode ligar a um emprego que, por sua natureza, é de espécie servil. Com o ulterior desenvolvimento da indústria pacífica, desaparece gradualmente o costume de empregar um grupo ocioso de homens de guerra uniformizados. O consumo vicário de dependentes que usam a insígnia do seu senhor ou dono passa a cingir-se a um grupo de servos de libré. Assim, de modo muito especial, a libré se torna a marca da servidão, ou melhor, da servilidade. Sem dúvida algum, caráter honorífico se liga sempre à libré de um homem de guerra,
mas tal caráter desaparece assim que a libré se torna exclusivamente a marca do servo. A libré se torna repugnante a todos os que são forçados a usá-la. O homem está ainda tão pouco afastado de um estado de real escravidão que são todos sensíveis à humilhação implícita em toda servilidade. Tal antipatia se revela mesmo no caso de uniformes ou librés que algumas corporações exigem como vestuário distintivo de seus empregados. Nos Estados Unidos da América do Norte, essa aversão por uniformes serve para desacreditar de modo impreciso e vago até mesmo os funcionários públicos, militares ou civis, que são obrigados a usar librés ou uniformes. Com o desaparecimento da escravidão, tende a diminuir, de modo geral, o número de consumidores vicários. Naturalmente, isso é verdade, talvez num grau ainda mais alto no tocante ao número de dependentes que consomem diretamente para o maior prestígio de um senhor. De modo geral, embora não consistentemente, coincidem os dois grupos. O dependente, que em primeiro lugar assumiu esse dever de consumir pelo senhor, foi a sua esposa. E como era de se esperar, a esposa é a última a conservar tal dever, no desenvolvimento posterior da instituição, ao diminuir gradualmente o número de pessoas que costumeiramente têm esse dever. Nas classes mais altas da sociedade, as duas espécies de serviço, tanto a que é feita diretamente para o senhor, como a que é feita indiretamente no seu lar, são de maior quantidade. Nessas classes, a esposa tem ainda o auxílio de um grupo mais ou menos numeroso de servos. Na medida em que descemos na escala social, chegamos ao ponto em que somente a esposa cumpre o dever de ócio e consumo pelo marido. Nas comunidades de cultura ocidental, isso se verifica atualmente na baixa classe média. Aqui ocorre uma inversão curiosa. É fato de observação costumeira que na baixa classe média não há sequer pretensão de ócio por parte do chefe do lar. O ócio, pela força das circunstâncias, caiu em desuso. Mas a esposa de classe média ainda conserva a tradição de ócio vicário para o bom nome do lar e do marido. Em qualquer comunidade industrial moderna, à medida que se desce na escala social, o fato primário, o ócio conspícuo do chefe da família, desaparece num ponto relativamente alto. O chefe da família, de classe média, se viu forçado por circunstâncias econômicas a ganhar sua vida em ocupações que em grande parte têm frequentemente o caráter de indústria. Tal é o caso do homem de negócio dos nossos dias. Mas o fato derivado, o ócio e o consumo da esposa e o ócio de dependentes continuam em vigor, como convenção cuja destruição a sua respeitabilidade não tolera. É frequente o caso do homem que trabalha assiduamente a fim de que a sua esposa possa, de maneira correta, dar-lhe o ócio vicário que o senso comum de seu tempo exige. O ócio que lhe dá a sua esposa não é, naturalmente, nesses casos, uma simples manifestação de preguiça ou indolência. Tal ócio toma quase invariavelmente a forma de trabalhos ou deveres domésticos, ou de amenidades sociais. A análise mostra que tais trabalhos e amenidades para pouco ou nada servem, senão para mostrar que ela não se ocupa nem precisa ocupar-se de qualquer atividade útil. Como já se notou, ao tratar-se de boas maneiras, é desse caráter a maior parte dos cuidados domésticos costumeiros com os quais, na classe média, a esposa se ocupa. Não que os resultados da sua atenção a assuntos caseiros de índole decorativa ou mundana não sejam agradáveis ao senso de homens educados segundo as regras de decência da classe média, mas o gosto para o qual apelam os efeitos de adorno e arranjos domésticos é um gosto formado sob a orientação seletiva de uma regra de decoro que exige exatamente essas provas de esforço
despendido. Tais efeitos são-nos agradáveis, principalmente porque fomos ensinados a achá-los agradáveis. Há nesses deveres domésticos muita solicitude visando a uma combinação adequada de forma e cor, visando igualmente outros fins que devem ser classificados como estéticos no sentido próprio do termo. E não há como negar que, às vezes, logram-se efeitos de certo valor estético substancial. Quase tudo aquilo em que aqui se insiste no tocante a essas amenidades da vida é que os esforços da dona de casa estão sob a orientação de tradições formadas pela lei do dispêndio supérfluo, conspícuo, de tempo e substância. Se se consegue beleza ou conforto, mercê de circunstâncias mais ou menos fortuitas, deve cada um deles ser conseguido por meios e métodos que se recomendam à grande lei econômica do esforço supérfluo. A parcela mais reputada, mais apresentável dos acessórios domésticos é, por um lado, compostas de artigos de consumo conspícuos e por outro, de aparatos para pôr em relevo o ócio vicário da dona de casa. A exigência de consumo vicário nas mãos da mulher, ainda mais do que a exigência do ócio vicário, continua em vigor até mesmo num ponto mais baixo da escala pecuniária, num ponto abaixo do qual não é perceptível pouca ou nenhuma pretensão de esforço supérfluo, de pureza cerimonial e de tipo semelhante, e onde seguramente não se faz nenhuma tentativa de ócio ostensivo. A decência ainda exige da mulher o consumo conspícuo de alguns bens em prol da boa reputação da casa e seu chefe. Assim, como resultado mais recente dessa evolução de uma instituição arcaica, a mulher, que era no começo, tanto de fato como em teoria, criada e serva do homem e produtora de bens para o consumo do Senhor, tornou-se consumidor cerimonial dos bens por ele produzidos. Mas ainda inequivocadamente permanece sua serva em teoria, pois a sua habitual utilização do ócio e do consumo vicários é a marca indelével do servo não liberto. Esse consumo vicário posto em prática pelo estabelecimento doméstico das classes médias e inferiores não pode ser explicado como uma expressão direta do esquema de vida da classe ociosa, uma vez que o estabelecimento doméstico desse nível pecuniário não lhe é próprio. Antes, é o esquema de vida da classe ociosa que aqui importa como uma expressão secundária. A classe ociosa está no topo da estrutura social em matéria de consideração, e seu modo de vida, mais os seus padrões de valor, proporcionam à comunidade as normas da boa reputação. A observância desses padrões, em certa medida, torna-se também incumbência de todas as classes inferiores da escala. Nas modernas comunidades civilizadas, as linhas de demarcação entre as classes sociais se tornaram vagas e transitórias, e onde quer que isso ocorra, a norma da boa reputação imposta pela classe superior estende a sua influência coercitiva com ligeiros entraves por toda a estrutura social, até atingir as camadas mais baixas. O resultado é os membros de cada camada aceitarem como ideal de decência o esquema de vida em voga na camada mais alta, logo acima dela, ou dirigirem as suas energias a fim de viverem segundo aquele ideal, sob pena de perder seu bom nome e respeito próprio em caso de fracasso. Devem eles, pelo menos na aparência, conformar-se com o código aceito. A base sobre a qual a boa reputação em qualquer comunidade industrial altamente organizada finalmente repousa é a força pecuniária, e os meios de demonstrar força pecuniária e, mercê disso, obter ou conservar o bom nome são o ócio conspícuo e um consumo conspícuo de bens. Por conseguinte, ambos esses métodos estão em voga tão baixo quanto possível na escala, e nas camadas mais baixas, onde se empregam os dois métodos. Ambos os ofícios são, em grande parte, delegados à mulher e às crianças da casa. Ainda mais abaixo, onde qualquer grau de ócio, mesmo apenas ostensivo, se tornou impraticável para a mulher, o consumo conspícuo de bens permanece
e continua sendo posto em prática por ela e seus filhos. O chefe de casa também pode fazer algo nesse particular e comumente o faz, mas descendo ainda mais baixo, até o nível da indigência, já à beira das favelas, o homem e também as crianças cessam virtualmente de consumir bens visando a aparência, e a mulher permanece virtualmente sendo o único expoente da decência pecuniária doméstica. Nenhuma classe da sociedade, nem mesmo a mais abjetamente pobre, abre mão da totalidade do consumo conspícuo costumeiro. Os últimos artigos dessa categoria de consumo não são, por ela, abandonados, exceto mediante os rigores da mais aflitiva necessidade. Grande soma de equalidez e privação será suportada antes que ela ponha de parte a última teteia ou a derradeira pretensão à decência pecuniária. Não há classe nem país que tão abjetamente cedesse à pressão da necessidade física ao ponto de se recusar todas as satisfações dessa necessidade mais alta ou espiritual. Do anterior exame acerca do crescimento do ócio e do consumo conspícuos, parece que a utilidade de ambos para fins de boa reputação repousa no elemento de dispêndio a ambos comum. Num caso, o dispêndio é de tempo e esforço, no outro, de bens. Ambos são métodos de demonstrar a posse da riqueza, e os dois são convencionalmente aceitos como equivalentes. A escolha entre eles é questão de simples conveniência publicitária, exceto na medida em que possa ser afetada por outros padrões de propriedade provenientes de origem diversa. Na base da conveniência, pode-se preferir uma ou outra em diferentes fases de desenvolvimento econômico. A questão consiste em saber a qual desses dois métodos reagirão com maior eficácia às pessoas cujas convicções se deseja afetar. O uso respondeu a essa questão de diferentes modos em diferentes circunstâncias. Enquanto a comunidade ou o grupo social são bastante pequenos e bastante compactos para serem eficazmente atingidos apenas pela notoriedade comum, isto é, na medida em que o ambiente humano ao qual o indivíduo é obrigado a se adaptar no tocante à boa reputação se limita à esfera de seus conhecimentos pessoais e do falatório da vizinhança, nessa medida, um método é quase tão eficaz quanto o outro. Ambos, pois, servirão igualmente bem durante os primeiros estágios de desenvolvimento social. Mas quando a diferenciação aumenta e se torna necessário atingir um ambiente humano mais vasto, o consumo começa a superar o ócio como meio ordinário de decência. Isso é especialmente verdadeiro durante a última fase econômica pacífica. Nessa altura, os meios de comunicação e a mobilidade da população expõem o indivíduo à observação de muitas pessoas que não têm outros meios de julgar de sua boa reputação, exceto mediante a exibição de bens e talvez de educação, que ele esteja apto a fazer enquanto estiver exposto à sua observação direta. A moderna organização da indústria opera na mesma direção também por outra linha. As exigências do moderno sistema industrial frequentemente justapõem os indivíduos e os estabelecimentos domésticos, entre os quais existe pouco contato, que não esse de justa posição. Os vizinhos de uma pessoa, mecanicamente falando, muitas vezes não são seus vizinhos sociais, nem mesmo seus conhecidos. E, todavia, a sua boa opinião transitória possui um alto grau de utilidade. O único meio prático de impressionar esses observadores não simpatizantes da nossa vida cotidiana é a demonstração ininterrupta da nossa capacidade de pagar. Na comunidade moderna, há também uma frequência mais assídua de grandes reuniões de gente que desconhece o nosso modo de vida em lugares tais como a igreja, o teatro, o salão de baile, os hotéis, os parques, as lojas e semelhantes. A fim de impressionar esses observadores
efêmeros e a fim de manter a satisfação própria em face da observação deles, a marca da força pecuniária da pessoa deve ser gravada em caracteres que, mesmo correndo, se possa ler. É, portanto, evidente que a presente tendência do desenvolvimento vai na direção de aumentar, mais que o ócio, o consumo conspícuo. É também observável que a prestimosidade do consumo como meio de acrescer a boa reputação, bem como a insistência sobre o mesmo em sua qualidade de elemento de decência, encontra-se, no máximo, naqueles setores da comunidade onde o contato humano do indivíduo é mais amplo e onde é maior a mobilidade da população. O consumo conspícuo reivindica uma parcela relativamente maior da renda da população urbana se a comparamos com a população rural, e essa reivindicação é igualmente mais imperiosa. O resultado é que, a fim de manter uma aparência decente, a primeira vive habitualmente com o cinto apertado, e isso numa medida muito maior do que a última. Acontece, por exemplo, que o lavrador americano, sua mulher e filhos são notoriamente menos elegantes no trajar, bem como de maneiras menos citadinas do que a família do artesão urbano de igual renda. Não que a população urbana seja por natureza mais ávida do peculiar desvanecimento oriundo de um consumo conspícuo, nem que a população rural tenha em menos conta a decência pecuniária. Mas o estímulo a essa linha de evidência, bem como a sua eficácia transitória, são mais afoitas na cidade. E esse método, pois, se recorre com maior prontidão e na luta para superarem-se uns aos outros, a população citadina impele o seu padrão normal de consumo conspícuo a um ponto mais alto, com o resultado de exigir-se um dispêndio relativamente maior nesse setor, como indicação de um determinado grau de decência pecuniária na cidade. A exigência de conformidade a esse padrão convencional mais alto se torna obrigatória. O padrão de decência é mais alto de classe para classe e deve-se viver à altura dessa aparência de decência sob pena de perder-se a casta. O consumo se torna elemento muito mais importante no padrão de vida dos que vivem na cidade do que no padrão de vida dos que vivem no campo. Entre a população campesina, seu lugar é, em certa extensão, ocupado pela poupança e os confortos domésticos, conhecidos por intermédio das conversas da vizinhança, o suficiente para servir ao idêntico propósito geral de boa reputação pecuniária. Esses confortos caseiros e o ócio ao qual as pessoas se entregam, lá onde o ócio é usual, são naturalmente, em grande parte, classificados como artigos de consumo conspícuo, e quase o mesmo se pode dizer das poupanças. A menor quantia de poupança posta de lado pela classe artesanal é sem dúvida devida, em certa dose, ao fato de, no caso do artesão, serem as poupanças um meio menos eficaz de publicidade relativamente ao ambiente no qual ele se situa, do que as poupanças dos moradores de fazendas e cidades pequenas. Entre os últimos, os negócios de todo mundo, especialmente a situação pecuniária de cada um, são de todos conhecidos, considerados simplesmente em si mesmo, tomado em primeiro grau esse acréscimo de estímulo ao qual as classes artesanais e as classes urbanas laboriosas se expõem, pode não concorrer para diminuir seriamente a quantidade de poupanças, mas em sua ação cumulativa, mediante a elevação do padrão de dispêndio decente, o seu efeito dissuasivo sobre a tendência a poupar não pode ser muito grande. Uma feliz ilustração da maneira pela qual essa regra de boa reputação obtém resultados é observável na prática de servir uma rodada, de pagar bebida aos outros e fumar em lugares públicos. Prática costumeira entre os trabalhadores e artesãos das cidades e geralmente entre a classe média inferior da população urbana. Oficiais tipógrafos
podem ser citados como a classe na qual essa forma de consumo conspícuo tem grande voga, o que acarreta certas consequências notórias, não raro condenadas. Os hábitos peculiares a essa classe, nesse particular, são, em geral, atribuídos a certa espécie de deficiência moral mal definida ou a uma influência moralmente deletéria que se supõe exercida de modo não verificável pela ocupação sobre os homens que nela se empenham. A condição dos homens que trabalham nas salas de impressão e composição, na generalidade das tipografias, pode resumir-se como segue. A perícia adquirida em qualquer empresa tipográfica ou em qualquer cidade faz-se valer em qualquer outra empresa ou cidade, isto é, a inércia devida à especialização é insignificante. Ao mesmo tempo, esse ofício exige mais do que a média das inteligências e do conhecimento gerais, e os homens que o exercem são mais prontos que os demais a tirar proveito da mudança de um lugar para outro, de qualquer insignificante variação na demanda do seu labor. Por conseguinte, a inércia devida ao apego ao lugar também é insignificante. Não só isso, mas os salários da profissão são bastante altos para tornar relativamente fácil a mudança de ambiente. O resultado é uma grande mobilidade do trabalhador tipográfico. Talvez uma mobilidade ainda maior do que a de qualquer categoria de trabalhadores, considerável e bem definida. Esses homens estão sempre sendo postos em contato com novos grupos de conhecidos com os quais as relações travadas são transitórias ou efêmeras, mas cuja boa opinião não é por isso tida em menos conta durante todo o tempo de serviço. A tendência humana à ostentação, reforçada por sentimentos de camaradagem, leva-os a gastar com mais largueza naqueles setores que melhor servem a essa tendência. Aqui, como em qualquer outro lugar, o preceito se apodera do costume logo que este entra em voga e incorpora-o ao padrão autorizado da decência. O passo seguinte é fazer desse padrão de decência o ponto de partida de um novo movimento na mesma direção, pois não há mérito algum na simples conformidade inerte a um padrão de dissipação com o qual vive, logicamente de acordo, todo o oficial do mesmo ofício. A grande prevalência da dissipação entre tipógrafos, dissipação ainda maior do que a do comum dos trabalhadores, é por conseguinte atribuível, pelo menos em certa medida, a maior facilidade de movimentos e ao caráter mais efêmero das relações e do contato humano, peculiar ao ofício. Mas a base substancial dessa grande exigência de dissipação não é outra, em última análise, senão aquela mesma tendência a uma manifestação de domínio e decência pecuniária que torna frugal e parcimonioso o camponês proprietário francês e induz o milionário norte-americano a fundar colégios, hospitais e museus. Se a regra do consumo conspícuo não fosse em grande extensão posta em relevo por outras características da natureza humana, a ela estranhas, qualquer poupança seria logicamente impossível a uma população situada como as classes artesanais e laboriosas urbanas na atualidade, por mais altos que pudessem ser os seus salários. Há, porém, outros padrões de boa reputação e ainda outros cânones mais ou menos imperativos de conduta que não a riqueza e suas manifestações, alguns dentre os quais servem para acentuar ou restringir a ampla regra fundamental do consumo conspícuo. Mercê do simples teste de eficácia publicitária, devíamos esperar que o ócio e o consumo conspícuo de bens dividissem no início o campo de emulação quase igualmente entre si. Poder-se-ia esperar que o ócio cedesse terreno gradualmente e tendesse para a caducidade à medida do desenvolvimento econômico e o aumento de tamanho da comunidade, enquanto o consumo de bens deveria gradualmente crescer de importância, tanto absoluta como relativamente, até absorver todos os produtos disponíveis, nada deixando escapar além da simples subsistência. Mas a marcha real do desenvolvimento foi algo diferente desse plano ideal. No começo, o ócio ocupou o primeiro lugar
e veio a manter uma posição muito acima do consumo supérfluo de bens, seja como expoente direto da riqueza e elemento constituinte do padrão de decência durante a cultura quase pacífica. Desse ponto em diante, o consumo ganhou terreno até que, presentemente, mantém uma primazia indubitável, embora ainda esteja longe de absorver toda a margem da produção acima de um mínimo de subsistência. A primitiva ascendência do ócio como veículo de boa reputação é atribuível à distinção arcaica entre empregos nobres e ignóbeis. O ócio é honorífico e se torna imperativo, em parte porque demonstra isenção do trabalho ignóbil. A diferenciação arcaica em classes nobres e ignóbeis se baseia numa distinção invejosa entre empregos de qualidade honorífica ou aviltante. E essa distinção tradicional se torna uma regra imperativa de decência durante a primeira fase quase pacífica. Sua ascendência é favorecida pelo fato de ser o ócio ainda uma prova plenamente eficaz de riqueza, tal como o consumo. Na realidade, tão eficaz é ele no ambiente humano relativamente pequeno e estável, ao qual o indivíduo se expõe nesse estágio cultural que, mercê do concurso da tradição arcaica, que condena todo o trabalho produtivo, ele dá nascimento a uma vasta classe pobre e até mesmo tende a confinar a produção industrial da comunidade a um mínimo de subsistência. Essa extrema inibição da indústria é impedida porque o trabalho escravo, operando sob uma compulsão mais rigorosa que a da boa reputação, é forçado a produzir bens além do mínimo de subsistência da classe trabalhadora. O relativo declínio subsequente no uso do ócio conspícuo como base de boa reputação é, em parte, devido a um relativo aumento de eficácia no consumo como prova de riqueza, mas é, em parte, atribuível a outra força, uma força estranha e, em certa medida, antagônica ao exercício do dispêndio conspícuo. Esse estranho fator é o instinto de artesanato. Permitindo outras circunstâncias, esse instinto dispõe os homens a considerarem favoravelmente a eficácia produtiva e o mais que for de uso humano. Dispõe-nos, igualmente, a condenar o desperdício de esforço e substância. O instinto de artesanato está presente em todos os homens e afirma-se até mesmo nas circunstâncias mais adversas, de modo que, por maior que seja em realidade a superfluidade de um determinado gasto, ele precisa ter pelo menos tintura de propósito ostensivo à guisa de desculpa. A maneira pela qual, em circunstâncias especiais, o instinto resulta em gosto pela proeza e discriminação invejosa entre as classes nobres e ignóbeis já foi apontado em capítulo anterior. Na medida em que ele entra em conflito com a lei do dispêndio conspícuo, o instinto de artesanato se exprime não tanto na insistência sobre a utilidade substancial, como no sentido duradouro da ociosidade e da impossibilidade estética do que é, obviamente, fútil. Sendo, por natureza, uma afeição instintiva, a sua orientação toca principal e imediatamente as violações óbvias e aparentes de quanto exige. Apenas menos prontamente e com menos força repressora é que alcança as violações substanciais de suas exigências, só apreciadas quando nela se reflete. Enquanto o trabalho continua sendo executado exclusivamente ou usualmente por escravos, a degradação de todo esforço produtivo está por demais constante e inibidoramente presente na ideia dos homens para permitir ao instinto de artesanato um efeito mais sério no setor da utilidade industrial. Mas, quando a fase quase pacífica, com escravidão e status, passa para a fase pacífica na indústria, com trabalho assalariado e pagamento em dinheiro, o instinto começa a operar com mais eficácia. Começa, então, agressivamente a moldar a opinião dos homens sobre o que é meritório e afirmar-se, pelo menos, como uma regra auxiliar de autossatisfação.
À parte todas as considerações estranhas, essas pessoas adultas são, na atualidade, apenas uma minoria evanescente, sem pendor algum para a realização de algum fim, e são impelidas, de modo próprio, a plasmar algum objeto ou fato ou relação de utilidade humana. Esse pendor pode, em larga dose, ser superado pelo incentivo mais imediatamente compulsório de ócio honorífico e de repugnância em face de uma utilidade pouco decorosa e pode, por conseguinte, resultar apenas numa obra puramente fictícia, como, por exemplo, os deveres sociais e as realizações quase artísticas ou quase eruditas na decoração da casa e seus arranjos, na atividade de círculos de costura ou de reforma de vestidos, na proficiência artística em trajar-se, no jogo de cartas, no iatismo, no golfe e em vários esportes. Mas o fato de poder resultar em inanidades sob a força das circunstâncias não refuta a presença do instinto. Não mais do que a realidade do instinto de chocar é refutada numa galinha que se faz sentar no ninho cheio de ovos de porcelana. Essa atual procura de alguma forma de propósito útil, que não seja a um tempo indecorosamente produtivo, de ganho individual ou coletivo, marca uma diferença de atitude entre a moderna classe ociosa e aquela da fase quase pacífica. No estágio anterior, segundo acima se deixou dito, a toda poderosa instituição da escravatura e de status atuava irresistivelmente para desencorajar esforços que não se dirigissem a outra coisa que não fossem fins ingenuamente predatórios. É ainda possível encontrar algum exercício habitual para a inclinação à ação mediante o recurso a uma agressão violenta ou a uma repressão exercida contra grupos hostis ou classes submissas no interior do grupo. E isso serve para aliviar a pressão e consumir energia da classe ociosa, sem que lhe seja mister recorrer a alguma utilidade real ou mesmo a exercícios ostensivamente úteis. A prática da caça também serviu, em certa medida, aos mesmos propósitos. Quando a comunidade se transformou numa organização industrial pacífica e quando a ocupação mais plena da terra reduziu as oportunidades da caça a um ínfimo resíduo, a pressão da energia que buscava exercer-se com um fim em vista teve de descobrir uma válvula de escape em outras direções. A ignomínia ligada ao esforço útil também entrou numa fase menos aguda com o desaparecimento do trabalho compulsório, e o instinto de artesanato veio então a afirmar-se com mais constância e consistência. A linha de menor resistência mudou um tanto, e a energia que primeiro tinha vazão na atividade predatória, agora em parte se dirige para algum fim ostensivamente útil. O ócio, ostensivamente inútil, veio a ser condenado, especialmente em vastos setores da classe ociosa, onde a origem plebeia atua para os pôr em desacordo com a tradição do odium cum dignitate. Mas aquela regra de boa conduta que desaprova todo o emprego cuja índole e a do esforço produtivo ainda não está longe e não permitirá coisa alguma além da voga mais efêmera a qualquer emprego substancialmente útil ou produtivo. A consequência é que uma mudança se fez no ócio conspícuo praticado pela classe ociosa, não tanto de subsistência como de forma. Uma reconciliação entre as duas exigências em conflito se efetua mediante o recurso ao fictício. Desenvolveram-se muitas e intrincadas observâncias polidas e deveres sociais de natureza cerimonial. Fundaram-se muitas organizações com algum objetivo especioso de melhoramentos corporificados em seu estilo e título oficiais. Há muitas idas e vindas e muita conversa, a fim de que os interlocutores não tenham o ensejo de refletir naquilo que constitui
o valor econômico efetivo de seu comércio. E junto com a ficção do emprego útil, é inextricavelmente entretecido em sua textura, há comumente, se não invariavelmente, um elemento mais ou menos apreciável de esforço útil dirigido para algum fim importante. Na esfera mais estreita do ócio vicário, processou-se uma mudança similar. Em vez de passar o tempo numa visível ociosidade, como nos melhores dias do regime patriarcal, a dona de casa da fase pacífica adiantada se dedica assiduamente aos cuidados domésticos. Os traços salientes desse desenvolvimento do serviço doméstico já foram aqui indicados. Através de toda a evolução do dispêndio conspícuo, seja de bens ou de serviços ou de vida humana, observa-se a óbvia implicação de que ele tem de ser, a fim de eficazmente reparar a boa fama do consumidor, um dispêndio com coisas supérfluas. Nenhum mérito se lhe acrescentaria mediante o consumo das simples coisas necessárias à vida, exceto por comparação com os abjetamente pobres, aos quais falta até mesmo um mínimo de subsistência. E nenhum padrão de dispêndio pode resultar de uma tal comparação, exceto o nível de decência o mais prosaico e desgracioso. Um padrão de vida ainda seria possível que admitisse comparação invejosa a outros respeitos, que não o da opulência, como, por exemplo, uma comparação nas manifestações de força moral, física, intelectual ou estética. Hoje em dia, estão em voga comparações em todas essas direções, e a comparação feita a esses respeitos está, em geral, tão inextricavelmente ligada à comparação pecuniária que dificilmente se distingue desta última. Isto é especialmente verdadeiro no que concerne à classificação contemporânea das expressões de força ou proeficiência intelectual ou estética, de modo que frequentemente interpretamos como estética ou intelectual uma diferença que, em substância, é apenas pecuniária. O emprego do termo supérfluo é, de certa forma, infeliz, tal como é empregado na vida cotidiana, traz um timbre de condenação. É usada aqui a falta de um termo melhor que descreva adequadamente a mesma série de motivos e fenômenos, e não deve ser tomado no sentido odioso, como se implicasse um dispêndio ilegítimo de produtos ou de vida humanos. De conformidade com a teoria econômica, o dispêndio em questão não é mais nem menos legítimo do que qualquer outro. Aqui se denomina supérfluo, porque esse dispêndio não serve à vida humana ou ao bem-estar do homem em sua totalidade. Não porque seja um desperdício ou um desvio de esforço ou dispêndio segundo o ponto de vista do consumidor individual que por ele optar. Escolhendo, isso encerra a questão de sua relativa utilidade, comparada com outras formas de consumo não condenadas por causa da sua superfluidade. Seja qual for a forma preferida de consumo, o fim colimado, mediante essa preferência, a sua utilidade para o consumidor se baseia na virtude dessa mesma preferência. Do ponto de vista do consumidor individual, a questão do gasto supérfluo não ocorre propriamente no âmbito da teoria econômica. Assim, pois, o emprego da palavra supérfluo como termo técnico não implica condenação dos motivos ou dos fins buscados pelo consumidor sobre essa regra de dispêndio conspícuo. Mas, em outros setores, é digno de nota que o termo supérfluo, na linguagem corrente, implica a condenação daquilo que se caracteriza como gasto supérfluo. Essa implicação, senso comum, é um afloramento do instinto de artesanato. A reprovação popular do gasto supérfluo equivale a dizer que, a fim de estar em paz consigo próprio, o homem comum deve ser capaz de ver em qualquer esforço ou prazer humanos uma intensificação da vida e do bem-estar em sua totalidade. A fim de obter aprovação irrestrita, qualquer fato econômico deve primeiro ser aprovado no teste da sua utilidade impessoal,
utilidade do ponto de vista genericamente humano. A vantagem relativa ou competitiva de um indivíduo em comparação com outro não satisfaz a consciência econômica e, por conseguinte, o dispêndio competitivo não obtém aprovação da consciência. Segundo uma rigorosa exatidão, não se deve incluir no capítulo de gasto supérfluo o que não for dispêndio em que se incorre na base de uma comparação pecuniária invejosa, mas a fim de colocar qualquer artigo determinado ou qualquer elemento sob essa rúbrica, não é necessário serem eles reconhecidos como gastos, nesse sentido pela pessoa que incorre em tal dispêndio. Frequentemente acontece que um elemento do padrão de vida que começou sendo primordialmente supérfluo acaba se tornando, na ideia do consumidor, uma das necessidades da vida, podendo, desse modo, se tornar tão indispensável como qualquer outro artigo do seu dispêndio habitual. Artigos que, às vezes, se alinham nesse capítulo e dos quais se pode lançar mão como exemplos de maneira segundo a qual este princípio se aplica são os tapetes e a tapeçaria em geral, a baixela de prata, serviços de garçom, cartolas de seda, roupa engomada, muitos artigos de joalheria e vestuário. A indispensabilidade dessas coisas, depois que o hábito e a convenção se formaram, pouco importam quanto à classificação do dispêndio como supérfluo ou não supérfluo na significação técnica da palavra. O teste a que todo dispêndio tem de submeter-se, numa tentativa para decidir esse ponto, é o de saber se ele serve diretamente para intensificar a vida humana em sua totalidade, se ele promove o processo vital encarado impessoalmente, pois é essa a base da recompensa do instinto de artesanato, instinto que é o tribunal de última instância em qualquer assunto acerca da verdade ou da adequação econômicas. É uma questão referente à recompensa dada por um senso comum desapaixonado. A questão não é, portanto, se, nas condições existentes do hábito individual ou do costume social, um determinado dispêndio traz satisfação ou paz de espírito a um certo consumidor particular, mas se o seu resultado é um lucro líquido em conforto ou plenitude de vida. À parte os gastos adquiridos e as regras de uso e decência convencionais. Os gastos habituais devem ser classificados no capítulo do supérfluo, na medida em que o costume sobre o qual repousam seja atribuível ao hábito de comparação invejosa, na medida em que se perceba que não podiam tornar-se habituais e normativos sem o apoio desse princípio de reputação pecuniária ou sucesso econômico relativo. Obviamente, não é necessário um determinado objeto de dispêndio ser exclusivamente supérfluo a fim de se alinhar na categoria de gasto ostensivo. Um artigo pode ser útil e supérfluo a um tempo, e a sua utilidade para o consumidor pode constar de utilidade e superfluidade nas mais variadas proporções. Os bens consumíveis e até mesmo os bens produtivos geralmente revelam os dois elementos combinados, componentes que são da sua utilidade, conquanto, de modo geral, o elemento superfluidade tenda a predominar em artigos de consumo, enquanto o contrário é verdadeiro em se tratando de artigos destinados ao uso produtivo. Mesmo nos artigos que à primeira vista parecem servir apenas à pura ostentação, é sempre possível captar a presença de um propósito útil, pelo menos ostensivo. E, por outro lado, mesmo na maquinaria e nas ferramentas inventadas visando a algum processo particular, bem como nos mais grosseiros aparelhos da indústria humana, os traços de consumo conspícuo, ou, pelo menos, o hábito da ostentação, usualmente se tornam evidentes em face de um escrutínio mais atento. Seria arriscado afirmar que um propósito útil está sempre ausente da utilidade de qualquer artigo ou serviço, por mais óbvio que seja o desperdício ostensivo do seu propósito original e principal elemento. E seria apenas um pouco menos arriscado afirmar, em relação a qualquer produto originalmente útil, que o elemento de desperdício
nada tem a ver, imediata ou remotamente, com o seu valor.